Olá, alunos. Aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Estamos estudando com o Aprender Sempre, volume 2 do 9º ano, e essa é a sequência de atividades 4, aula 1, e o tema é dizer a mesma coisa com outras palavras. O objetivo da aula é reconhecer a retextualização como processo de transformação de um texto oral, escrito ou multissemiótico em outro texto na mesma ou em outra modalidade. Leia os textos e responda as questões. Texto 1. Gota d'água. Você sabia que o desaparecimento das abelhas nativas do cerrado está relacionado aos alimentos transgênicos, aos agrotóxicos, ao aquecimento global e até à radiação emitida pelos telefones celulares? As abelhas são as responsáveis, direta e indiretamente, por até 65% dos alimentos que consumimos. A polinização que elas realizam faz parte dos ciclos da natureza e, de certa forma, do equilíbrio do mundo como um todo. Albert Einstein, certa vez, afirmou: se as abelhas desaparecerem, a humanidade seguirá o mesmo rumo em 4 anos. E o que tem acontecido nas últimas décadas é um desaparecimento sistemático da quantidade de abelhas e colmeias. Por serem insetos sensíveis, muitas espécies de abelhas têm sucumbido devido à intoxicação por agrotóxicos, que danificam seu sistema imunitário e o tornam incapaz de combater doenças e bactérias. Estudos recentes da Royal Society of London, uma renomada academia científica britânica, revelou que até mesmo os alimentos transgênicos e a radiação emitida pelos celulares podem ser a causa da morte de muitas abelhas. No caso dos transgênicos, o motivo seria um gene resistente a insetos que contém pedaços do DNA de uma bactéria que também pode matar abelhas. Quando as abelhas se alimentam do pólen de uma planta geneticamente modificada, seu sistema imunológico também é atacado por essa bactéria. No caso dos celulares, o problema consiste na interferência da radiação emitida por eles no sistema de navegação das abelhas. Desorientadas, muitas não conseguem voltar às suas colmeias. E o que isso tem a ver com o cerrado brasileiro? Tudo! Muitas plantas nativas do bioma dependem de espécies nativas de abelhas que são responsáveis pela polinização das plantas, e sem isso, muitos frutos do cerrado podem desaparecer. Devido ao alargamento da produção de grãos transgênicos e do uso indiscriminado de agrotóxicos pela indústria alimentícia, as abelhas do cerrado também estão desaparecendo, principalmente as nativas. A extinção das abelhas levará a uma perda irreparável da fauna, da flora e, consequentemente, da água, uma vez que a água potável dos aquíferos e mananciais também depende da floresta invertida composta pelas plantas nativas do cerrado. Lutar pela preservação do cerrado é lutar pela preservação da vida. Eu defendo o cerrado. E o texto 2. Por que as abelhas estão morrendo? 1. As abelhas ingerem os agrotóxicos utilizados nas plantações. Essas substâncias deixam o sistema imunológico delas fragilizado. 2. Bactérias e vírus de alimentos encontrados no pólen das plantas transgênicas são causa de morte das abelhas. 3. A radiação emitida pelos telefones celulares deixa as abelhas desorientadas de modo que elas não conseguem voltar às colmeias. Consequências: falta de alimentos, pois as abelhas são responsáveis pela produção de até 65% dos alimentos que consumimos, perdas para a fauna e flora, prejuízos aos mananciais e aquíferos, pois eles dependem da floresta invertida composta pelas plantas nativas. Então, aqui, a letra A. Qual é o conteúdo temático tratado nos 2 textos? Aqui uma sugestão de resposta, né? Que é óbvia, né? A resposta,
que a temática dos dois textos é o desaparecimento das abelhas. Então, os dois textos eles estão tratando sobre o desaparecimento das abelhas. A B. Em relação à estrutura composicional, qual é a diferença entre os dois textos? Aqui uma sugestão de resposta, vocês podem colocar que, ao contrário do texto 1, o texto 2 ele apresenta as informações principais em forma de síntese. Está em forma de tópicos, né? Ele está topicalizado e traz elementos não verbais. No caso, as ilustrações das abelhas, que colaboram para a construção do sentido do texto. Letra C. É possível observar que o texto 2 traz as ideias apresentadas no texto 1, mas de forma resumida. Que informações foram subtraídas no texto 2? Então, aqui, uma sugestão de resposta, vocês podem colocar que no texto 2 foram subtraídos alguns argumentos, como os de exemplificação, as fontes enunciativas das pesquisas e o discurso de autoridade. A D. As informações dispensadas no texto 2 acarretaram prejuízos na interpretação? Justifique. Então, aqui é uma resposta pessoal. Então, é uma resposta pessoal, cada um vai interpretar de uma maneira, mas vocês acreditam que as informações que foram dispensadas no texto 2, que ele está bem mais curto, resumido, acarreta algum prejuízo na interpretação? Então, você deixa de ter informações porque o texto está mais resumido? Então, aí cada um vai justificar da maneira que acha melhor. Na questão E, a escolha pelos elementos não verbais no texto 2 está coerente com a temática do texto 1? Justifique. Então, aqui vocês podem colocar que as ilustrações das abelhas, que correspondem à temática central do texto, assim como a cor de fundo amarela, podendo fazer alusão ao alimento produzido por elas, e a própria disposição das abelhas no texto, dando a ideia de desorientação. Então, voltando aqui um pouquinho, né? Olha, nós temos aí alguns desenhos, né? Nesse texto 2, que são as abelhas, o fundo, esse amarelo, o alimento aí, né? A cera sendo produzida, então ela dá essa ideia, as abelhas ali perdidas, então dá essa ideia de desorientação. A F. Qual é a expectativa que criamos quando lemos os títulos dos textos 1 e 2? Aqui, uma sugestão de resposta também, vocês podem colocar que nos dois textos há um questionamento inicial. Então, o leitor ele cria a expectativa de encontrar as respostas para o questionamento apresentado. Com isso, eu finalizo essa aula 1. Até a próxima videoaula.